Olá, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho no Lar, aqui no canal do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Hoje nós vamos refletir sobre os ensinamentos profundos de Jesus, que fala sobre o recomeço, sobre também a renovação da alma. O tema de hoje é o capítulo 4. Deixa eu só me perder aqui na... Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, nesse momento eu quero convidar, né, nesse momento de luz, eu recebo com muita alegria a nossa convidada da noite, Cíntia. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Boa noite, Aline. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer fazer parte, trazer um pouquinho, né, do nosso estudo. Isso mesmo. E antes de iniciarmos a leitura, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, né, e fazer a nossa prece inicial. Não esqueça, meus irmãos e irmãs, de colocar o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que os nossos benfeitores possam estar fluidificando a sua água. Vamos respirar profundamente. Senhor Jesus, agradecemos por estarmos reunidos em Teu nome. Que a Tua presença envolva o nosso lar e todos os que nos acompanham nesse momento. Que a Tua presença e os bons espíritos estejam conosco, inspirando nesses nossos pensamentos e corações, que possamos compreender e também sentir os ensinamentos de hoje. Que assim seja. Fique à vontade, Cíntia, em fazer a leitura. Certo. Como a Aline bem falou, né, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos. Limite da encarnação, necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo? Item 1. Jesus, tendo vindo para os lados da Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: e vós, outros, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitará de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitará. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João. Mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo.
São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. São Lucas, capítulo 9, versículo 7, 8 e 9. Após transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por quê? Pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e estabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhe aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, São Marcos capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Esse é um capítulo, assim, bem interessante, né? Principalmente quando a gente inicia os estudos, porque é algo que, independente da religião que você tinha, ou que você acompanhava, ou do entendimento que você tem, né, de alguns anos, você se pergunta, né, como chegar ao reino dos céus? Como chegar ao reino de Deus? E aí a gente, quando eu pensava nisso, eu sempre relacionava ao nosso lar, a um lugar de paz, de tranquilidade, a um lugar onde todos nós queremos chegar, né? Então, é uma passagem que ela sempre vai ser presente em nossas vidas, né? É um trecho que ele nunca deixa, nunca passa despercebido. E quando eu estava estudando, né, para esse momento de hoje, eu fiz algumas reflexões, né, e justamente por ser uma passagem que geralmente é bem presente na nossa vida, a gente começa a perceber, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa parte do texto, né, a gente leu do capítulo 1 ao 3, mas eu acho que é no item 5, né, que ele fala, Jesus responde assim, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, quando a gente lê, e é uma fala, assim, para mim, muito marcante, porque quando ele fala assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, em alguns livros, quando a gente começa a pesquisar, a gente também vê essa frase falado gerado de novo. Sim. E aí, reformulando a nossa frase, né? A frase que Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não gerado de novo, né? E aí, quando a gente começa a pensar nisso, eu coloquei em alguns dos meus pensamentos, qual ensinamento, né, isso nos traz? Esse nascer de novo, o que seria ser gerado, o que seria nascer de novo? Porque nascemos de novo quando estamos, de fato, na palavra de Deus, quando a gente encontra o propósito da vida, quando a gente se encontra no amor de Deus, nesse amor imensurável, nesse amor que é acolhedor, né, que nos traz aos braços dele, né, e que qualquer problema se torna pequeno quando estamos nos braços do Pai. E aí, o que seria nascer de novo? Seria renascer em Cristo? Seria quando a gente se reencontra nesse amor?
Seria quando a gente encontra esse amor como quando encontramos o nosso acolher, quando estamos nos braços do Pai. Seria quando dá aquela virada de chave e a gente consegue compreender o real sentido da vida, né? Ou seria quando a gente, de fato, consegue compreender os nossos erros, quando a gente consegue entender que não é sobre errar, e sim saber que, mesmo errando, conseguindo compreender que aquilo está errado e ser uma nova pessoa, pelo menos tentar ser, porque é muito difícil a gente, alguns erros a gente conseguir colocar, né, no acerto, vamos assim dizer. E aí, Nicodemos, ele fala que como pode nascer de novo? E é uma dúvida muito interessante quando ele fala assim: como pode nascer de novo um homem que já está velho? Como eu posso nascer de novo, uma vez que eu já estou velho, né? E aí, na antiguidade, a gente se acreditava que só os profetas iam ter direito à ressurreição, que na época não era reencarnação, né? Não se tinha entendimento da reencarnação. E aí só se achava que só tinha a possibilidade da reencarnação quem, de fato, fossem os profetas daquela época, historicamente, e era isso que acontecia. E aí me veio, como nutricionista, uma forma da gente entender como seria nascer de novo. E aí uma forma bem simples da gente compreender como seria nós nascermos de novo. E aí um exemplo seria a manga, uma fruta, que nós temos a parte carnosa da fruta, que seria a parte maravilhosa que a gente consome, tem muitos nutrientes, e que muitas vezes a gente, pela falta do tempo, ser uma fruta grande, que a gente precisa descascar, que a gente precisa cortar, para poder consumir, ela fica lá na geladeira ou fora da geladeira, e ela estraga. E aí, o que a gente faz? A gente joga. E aí, vamos dizer que estamos num sítio. E aí, aquela manga, ela foi lançada na terra novamente. E mesmo que aquela polpa estivesse estragada, ao deteriorar-se, existe uma semente, né? Dentro daquela casca existe uma semente. E ali ela renasce. E aí nós não temos mais uma fruta. Nós temos um pé que vai nascer e vai dar novos frutos. E por que novos frutos? Porque ela teve mais uma chance. Ela teve mais uma chance. E aí a gente tem muitos frutos. E aí, fazendo relação com o espiritismo, nós tínhamos uma manga, que às vezes ela não teve uma oportunidade, ela teve a oportunidade, mas não foi aproveitada. Os seus nutrientes não foram aproveitados naquele momento. Mas ela teve uma nova chance. E nessa nova chance, além daqueles nutrientes que existiam, que deu origem a esse novo pé, ela também tem novas mangas. E fazendo essa relação, nós nunca voltamos, né, na reencarnação de uma forma menor, vamos assim dizer, de uma forma diminuída. Nós podemos não ter a evolução espiritual avançada, mas a gente nunca vai regredir. A gente pode ir para frente um pouquinho, avançando um pouco, mas nunca regredir. Então, essa perspectiva da gente ter a fruta, o pé,
da manga e as outras frutas nos mostra o quanto quando a gente vem, quando a gente tem uma nova oportunidade, a gente tem a oportunidade de vir sempre melhor, de estar sempre nos posicionando de formas melhores, de forma a colhermos frutos, né, daquele momento. E aí, a reencarnação, ela vem como um aprendizado. Ela vem como uma escola. Aprender com os nossos erros, né? E ser cada vez melhor, a cada dia melhor, e no processo, né? Que é um processo. Não adianta a gente se culpar por algumas coisas, mas a gente sempre está na perspectiva de melhorar, né? À medida do que conseguimos, porque Deus também, a espiritualidade, Deus, ele vê as nossas intenções. E isso é muito importante se dizer, porque muitas vezes a gente se cobra muito. A gente se cobra enquanto filho, a gente se cobra enquanto profissional, a gente se cobra enquanto mãe, enquanto pai, de ser melhores, mas será que eu não estou sendo o melhor diante daquela situação que eu estou vivendo? Né? Então, essa oportunidade de, de estar aqui, ela é muito importante para que a gente consiga renascer, para que a gente consiga viver o reino de Deus, né? E aí, como antes eu falava, né? No fundo, a gente tem aprendizados com as nossas ações, com os nossos erros, com os nossos acertos, com o perdão. E como é difícil perdoar, né? E como é difícil a gente conseguir enxergar esse perdão verdadeiramente. Não aquele perdão da boca para fora, né? E outra situação é que a gente tem que lembrar que a cada situação, a cada momento que a gente passa em nossa vida, é um momento para a gente evoluir, né? Eu tenho aquele parente que eu não consigo aturar, eu não consigo suportar, mas aquele parente, ele faz parte da sua evolução, né? Seja no momento que você está vivendo ou em outros momentos que você viveu, para que haja uma reflexão, para que haja um convívio, e este convívio seja para a sua evolução espiritual. Então, tudo que passamos, tudo que vivemos, são momentos que são partes para a nossa evolução. E aí a gente tem que lembrar que naquela situação da manga, quando ela se deteriora, não era o ideal. O ideal é que ela fosse consumida, que ela fosse aproveitada. E essa é a ideia, é que possamos aproveitar esse momento terreno, né? É que possamos aproveitar as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, né? E tirar bons frutos daquele momento, tirar, fazer com que aquele momento ele seja o máximo aproveitado, sem cobranças, né, excessivas, como a gente vê hoje em dia, a gente acaba adoecendo muito por essas cobranças excessivas, né, e aí vem toda as depressões, ansiedade, insônia, distúrbios do sono, e essas cobranças, elas precisam existir, mas elas não precisam nos adoecer. E a gente precisa entender os limites, né? Os limites que a gente possa viver, né? Será que o que eu estou passando hoje, eu preciso passar desta forma que eu estou passando, né? Então, às vezes, as situações, elas podem ser moldadas. E aí, precisamos valorizar esses momentos, né?
para que a gente tenha a tomada de consciência e a gente consiga evoluir, né? Para que o reino de Deus, né, ele seja alcançado, ele consiga ser alcançado. E aí, uma frase que eu coloquei, eu gosto sempre ao final das minhas falas, colocar uma frase, que é: a oportunidade está aqui. Essa é uma oportunidade que todos nós pedimos e lutamos para estar aqui. Então, o quão é importante, né, a nossa evolução, porque estamos aqui exatamente para isso, né, para evoluir espiritualmente. É uma oportunidade para que a gente possa acertar. Acertar. E essa oportunidade para acertar é nos lapidar, seja com o perdão, seja com a caridade, seja com o amor ao próximo, seja com algo que seja muito difícil de você conseguir executar, né? E algo que seja tão fácil como no nosso dia a dia, ajudar o outro no nosso trabalho, conseguir trazer o nosso trabalho, e aí eu falo do trabalho profissional, quantas vezes podemos ajudar o outro no nosso dia a dia? E esse ajudar, esse auxiliar o outro, seja de qual maneira for, isso também vai nos ajudar a evoluir espiritualmente. Então, não é só aquela caridade que a gente doa algo, é se doar, é fazer pelo outro, é garantir que aqueles 30 minutos, por exemplo, que eu tenho para conversar com um idoso, que eu sei que vive muito só, seja um tempo de qualidade para ele, né? Então, quanto podemos nos ajustar nos pequenos detalhes do dia a dia. Então, a frase que eu deixo é: a oportunidade está no aqui e no agora. É isso, Aline. É verdade. Lei do progresso, né, Cíntia? Ninguém está estagnado de verdade, né? A gente precisa... nós estamos sempre evoluindo. Por menor que seja, mas estamos evoluindo. Quando Jesus fala em nascer de novo, ele também nos convida a olhar além da matéria, né? O renascimento espiritual não é apenas o nascimento físico, né? Mas um processo contínuo do aprendizado. Então, cada vida é uma oportunidade de crescimento e também de evolução. A reencarnação é a prova viva do amor, né? E da justiça divina. Sem ela, né, a vida pareceria injusta, porque uns sofrem, né, tanto e outros parecem ter tantas facilidades, né? E a resposta está exatamente nas experiências anteriores de cada um. A reencarnação, ele nos permite reparar os erros do passado, né? E também conquistar o progresso moral. E é tão consolador a gente pensar nisso, né? Porque por mais que a gente fale, como você mesmo falou, Deus nunca nega a chance de recomeçar. E ele nos dá novas oportunidades, né, para aprender, por exemplo, a amar mais, a perdoar e também a crescer. E esse renascimento, né, o renascimento, ele não acontece só entre uma vida e outra, né? A gente pode, como Cíntia falou maravilhosamente, a gente pode nascer de novo espiritualmente todos os dias. Quando a gente decide mudar o nosso comportamento, quando nós decidimos também perdoar alguém, né? Quando também escolhemos fazer o bem, porque de fato o evangelho é um convite ao renascimento interior, né? Não precisamos esperar uma nova existência para poder evoluir. Podemos começar, como você mesmo falou, agora,
com pequenas atitudes de amor, de paciência e principalmente de fé. Né? Kardec nos lembra, agora eu não sei qual é a questão, tá? Em um livro dos Espíritos, que ele fala assim, que Deus impõe, certo? Que Deus impõe a reencarnação com o fim de fazer o espírito chegar à perfeição. Ou seja, cada existência é uma lição, né? E cada desafio é uma oportunidade de aprendizado. Então, que possamos, então, aproveitar esse momento para refletir em que parte da minha vida eu preciso renascer. Quais sentimentos eu preciso deixar morrer para que o novo, né, surja dentro de mim. Talvez seja a hora de renascer para o perdão, né, para a humildade, para a fé. E esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, né? Transformar o coração. Renascer espiritualmente é escolher, mesmo quando a vida nos convida à dor, né? Todos nós experienciamos isso. Então, é importante nesse momento encerrar o nosso estudo com essa reflexão, né? E também agradecer a Jesus por esse momento de estudo e passar para a nossa irmã Cíntia, né? A realizar a prece final, mas também se você tiver algum ponto para completar, Cíntia, fique à vontade, viu? Vamos lá, prece. Vamos acalmar nosso coração, nossa mente, pensar no Cristo, Pai amado, Mestre amigo. Obrigado pela noite de hoje, por nos orientar, nos guiar nesse estudo do Evangelho, como base para a nossa vida, que possamos seguir todos esses aprendizados, não só na teoria, mas trazer para a nossa vida como forma prática, para que possamos viver intensamente o seu amor, o seu propósito, e que possamos, Pai, colocar, seja qual for o perdão, o crescimento espiritual na caridade, a evolução, né, espiritual de cada um, o que cada um objetiva por melhorias, que o Senhor possa guiar, possa trazer sabedoria a todos nós, e que possamos ter uma semana abençoada com esse estudo do Evangelho, e que nossa casa seja protegida com o teu amor e o teu sustento. Pai amado, mais uma vez agradecemos pelo estudo de hoje e por estar em nossa vida, nos perdoando, nos trazendo uma nova oportunidade a viver melhor na tua palavra e no teu amor. Gratidão, Pai, obrigada, espiritualidade, por ter nos guiado nesse estudo, por ter nos guiado nas preces, e que consiga continuamente nos abençoar, dia após dia, e nos proteger de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Gratidão a você, Cíntia, pela presença, viu, e pelas reflexões tão inspiradoras, né? E a você também que está nos acompanhando, muito obrigado por estar aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe, né, com alguém que precisa ouvir sobre a esperança e também sobre o recomeço. Deixe logo o seu like, se inscreva no canal do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã e ative o sininho para continuar conosco, né, nos próximos estudos do Evangelho no Lar. Que Jesus abençoe o seu lar e o seu coração. Até o nosso próximo encontro, com muita paz e com muita luz, se Deus quiser. Tchau, tchau.